Olá a todos, estamos chegando com mais uma edição do Com Política, o nosso podcast sobre política, onde você fica sabendo os bastidores, os detalhes sobre o poder, sobre o universo político do Brasil, que nem sempre você fica sabendo, aqueles detalhes que geralmente ficam subentendidos. Hoje nós temos uma edição super especial. Nós vamos falar sobre como aplicar temas clássicos da filosofia ao universo político atual. Para isso, nós temos um convidado bem especial, é o Marcelo Feitosa. Ele é mestrando em filosofia pela PUC Rio de Janeiro e, portanto, especializado em temas clássicos. Olá, Feitosa, tudo bom? Olá, Vitor, boa noite, tudo bem? E você? Tudo certo, tudo bem. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Imagina, é um prazer poder estar aqui com vocês, trocar essa ideia, né? Compartilhar esse momento com vocês aqui, é sempre legal, é sempre bem-vindo. Então vamos apresentar a nossa bancada de debatedores. Hoje vocês devem estar estranhando, eu estou aqui na função de apresentador, porque o Thiago Henrique, que é o apresentador titulado Com Política, teve um problema, mas na próxima edição ele estará de volta aqui conosco. Então, apresentando a nossa bancada, a nossa já tradicional bancada, começando com ele, jornalista de Belo Horizonte, Bernardo Pimentel, tudo bom? Tudo bom, Vitor, e aí? Beleza, tudo certo. E aqui com a gente também, o administrador de empresas Marcos Zenaide, ele que é carioca, mas que está morando em São Paulo. E aí, Marcão, como vai? Opa, tudo bom? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. É isso aí, então a gente vai começando, nós vamos dando início aqui ao nosso debate. Feitosa, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que tal você trocar uma ideia aqui, expor um pouquinho o que você pretende trazer para a gente hoje? Tá, tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Vitor, né, pelo convite, né, e aos demais organizadores, ao Bernardo, né, e ao Marcos, de me possibilitar esse contato aqui com vocês e poder conversar um pouco, né, sobre essas questões políticas, ou mais especificamente de como a filosofia pode lançar um olhar sobre essas questões políticas. Então, o que eu vou tentar trazer para vocês aqui, que eu vou tentar conversar um pouco com vocês, é exatamente essa questão, de como, né, como a filosofia pode dialogar com questões políticas, né? A princípio, isso pode até parecer uma coisa um tanto estranha, porque a política, ela né, por natureza, digamos assim, é uma das especializações da própria filosofia, um dos próprios campos de atuação da própria filosofia, né? Então, é meio que quase que uma coisa corriqueira, uma coisa normal de falar em política a partir de conceitos ou de princípios filosóficos. Isso é algo natural, tido como natural desde sempre, né? Basta lembrar, né, só para dar um exemplo, basta destacar que uma das obras clássicas mais imortais da história da filosofia, escritas antes de Cristo ainda, é a República, né, de Platão. Ela é uma obra, né, de cunho político, né? Ela é uma obra escrita pelo Platão, como ele pensava uma espécie, né, de Estado, né? Ou como seria a organização digamos assim, em termos gregos é sempre complicado fazer essas associações com o período moderno, com o período contemporâneo, mas seria mais ou menos o Platão ali pensando como é que seria a organização de um Estado perfeito, né? Apesar de que o conceito de polis, né, para os gregos, não tem bem esse sentido de Estado, mas seria algo mais ou menos parecido, né, entendeu? Então, é meio que natural, né, pensar a política por meio da filosofia, e a gente vai conversar então um pouco sobre isso, e é óbvio que a gente vai tentar, né, vou tentar aqui trazer, né, para vocês tentar fazer um diálogo, ou uma ponte, né, o que seriam esses conceitos e como esses conceitos que eu vou trazer para vocês aqui acontecem na vida real, na vida prática política, lógico, a partir do nosso próprio contexto, do nosso contexto atual, com tudo que vem acontecendo, né, na política aqui no Brasil, que é para a gente ter mais, ver esses conceitos acontecendo com mais clareza. Então, basicamente é isso. Concordo plenamente com o que você falou, Marcelo, sobre a conexão entre a filosofia e a política.
são dois termos indissociáveis, né? É importante ter um estudo sobre as questões filosóficas para decidir quem que a gente vai votar para ser os nossos governantes. E gostaria de saber, na sua visão, com o nosso presidente atual, se a filosofia do presidente Bolsonaro, a filosofia de governo, ela pode se assemelhar com algum modelo clássico, seja da Antiguidade ou da Idade Média, ou de outros governos que nós temos como exemplo aí na história. Marcos, é o seguinte, você trouxe uma questão interessante, né, e está me perguntando como é que a filosofia, ou como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode entender, né, digamos assim, bem entre aspas, o que seria essa filosofia do governo de Bolsonaro, né? Ou como, né, a filosofia iria pensar o governo do Bolsonaro. Então, como eu tinha adiantado para vocês aqui, eu vou trazer para a discussão aqui uma reflexão a partir de conceitos clássicos, né, assim, que estão lá na raiz. Então, até mesmo antes de falar, por exemplo, numa, digamos assim, filosofia do governo de Bolsonaro, eu me perguntaria, ou perguntaria para a filosofia, afinal de contas, qual é o papel dele, né? Qual é o papel do Jair Bolsonaro, né, que é o de ser o atual presidente da República, dentro de um regime democrático, né, eleito pelo voto direto, né? Qual seria o papel? Que papel é esse que ele exerce? Que função é essa que ele tem dentro de uma organização política? Entende? Existe uma questão que ela é anterior, né? O Bolsonaro, ele está ocupando, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Ele não está ocupando agora um cargo, ele não está ocupando um espaço dentro do campo político que foi criado para ele, né? Não é isso que acontece. O Bolsonaro, ele está ali exercendo um mandato, né, que seria dentro de um regime democrático, né, de representação, ele está ali exercendo um mandato, né, para o qual ele foi eleito, né? Então, aí trata-se de uma representação. Então, o importante é pensar que, veja bem, antes até mesmo de a gente tentar pensar, né, quais são as ações do presidente Bolsonaro, né, e de fazer um julgamento, né, no melhor modo kantiano, né, de um julgamento de suas ações, o que a gente precisa pensar é que lugar é esse que ele está ocupando, entende? Então, essa discussão é um pouco mais profunda, porque ela já vem lá de trás de como a gente se organiza politicamente, entendeu? Então, note, né, observe que o lugar desse do Bolsonaro enquanto presidente da República é o de representação, ele é o líder, né, é o chefe do executivo da nação, né, de uma república chamada Brasil, né? Então, essa função, ela existe, ela está lá, entendeu? E muitos já passaram, ele está atualmente e outros passarão. Mas o fato né, e o curioso é chamar a atenção de que a pessoa que assume essa função, ela está ali num papel de representação, entendeu? Então, antes de mais nada, o que é preciso a gente ter em mente é que existe uma Constituição, né, existe uma Constituição de uma estrutura, né, de poder, né, na formação da configuração de um Estado, onde há um lugar que é ocupado por esse indivíduo, né, que atualmente é o Jair Bolsonaro, entendeu? Então, para responder a sua pergunta assim de forma mais direta, então dentro desse contexto todo que eu estou apresentando, e tentando responder de forma mais direta, né, o papel que o Bolsonaro ocupa hoje e que é o de chefe de Estado, né, atualmente, ele é aquele papel que é ocupado digamos assim, pelo responsável, que seria meio que o cara que está ali no comando da própria tirania que o Estado representa, entendeu? A gente precisa entender que o Estado, né, e aí a gente tem a obra do Hobbes, né, o Leviatã, né? O Leviatã, se você for observar direitinho, que muitas vezes, quando a gente se refere a essa obra, a esse nome Leviatã, muitas pessoas já associam o Leviatã ao nome de uma figura, né? Geralmente assim como uma figura tirânica, né? um soberano mau, mas as pessoas esquecem que Leviatã, na verdade, é o nome que o Hobbes dá ao próprio Estado, né? Então, se a gente for olhar direitinho, a própria concepção do Estado,
como ele é instituído, ele já é instituído de tal forma que quem chegar ali, quem ocupar aquele espaço, vai estar ocupando um espaço de tirania, né? A gente tem um Estado, a gente tem esse Estado, né? Ele ao ocupar e essa posição e eu digo que é de tirania por quê? Porque o chefe do Estado, ele quando chega nesse poder, quando ele chega nesse status, ele tem todos os dispositivos que estão ali a serviço do Estado, ou seja, a serviço da tirania. O chefe de Estado é o cara que controla as armas, é o chefe das Forças Armadas, entendeu? É o cara que é o indivíduo dentro da estrutura, dentro da organização política, é a pessoa que vai ter o poder de controlar as armas, entendeu? Por exemplo, né? Então, notem, né, que nesse sentido a própria Constituição, a própria maneira como o Estado se organiza já é uma forma tirânica, né? Já é sob a forma de uma tirania. Coloca ali à disposição do chefe do executivo toda a estrutura de repressão, por exemplo, entendeu? Que fica a serviço de quem está no poder. E aí, você tem toda, né, dentro dessa sociedade, você tem toda uma organização social que, digamos assim, aceita essa tirania, né? Ninguém questiona o Estado, né? Você questiona quem está no poder. Você vai questionar as ações, como a gente, né, como você está perguntando agora, a gente pode aqui questionar as ações do Bolsonaro, se elas são boas ou mais, entendeu? Ou se ele é um bom ou mau gestor e coisas do gênero. Mas ninguém questiona o Estado, né? É uma questão de que você questiona quem está lá, né? Mas o Estado mesmo você não questiona. Então, isso já de partida já deixa claro como a própria sociedade, né, a organização social, aceita essa forma de poder do Estado, entendeu? Já aceita essa organização do Estado, né, que tem todo um aparato de tirania que fica à disposição de quem está no poder. Então, pensado isso, né, uma vez entendido isso, aí sim eu acho que a gente pode partir para querer pensar as ações do Bolsonaro, né? Com que forças ele está se alinhando. Mas vamos lá, você quer fazer outra pergunta? Não, eu faço só uma consideração que eu não poderia concordar mais com você, porque eu acredito que o Estado é exatamente isso que você falou, é uma instituição com um poder quase que, não diria absoluto, mas um poder enorme, e o povo brasileiro está começando a questionar isso, eu acredito, mas durante toda a minha vida eu nunca vi o povo questionar tanto o poder do Estado como tem feito atualmente. No entanto, só contar aqui sobre a minha vida, eu morei durante 4 anos nos Estados Unidos e quando voltei para o Brasil tive essa noção que o povo lá questiona muito mais o poder do governo do que o povo brasileiro. Como você falou, o povo brasileiro muitas vezes questiona a figura do líder, a personalidade do líder, mas não a instituição como um todo. E a gente vive num Estado que, como você falou, pode ser tirânico, vende favores, controla as armas, tem o monopólio da violência, diversas atribuições do Estado que podem ser classificadas como perigosas e que, enquanto o povo não tiver essa consciência de manter a fiscalização sobre o Estado, ficará numa situação muito precária, né? À mercê da sorte de ter um governante melhor ou pior. Então, só queria fazer essa consideração que eu concordo plenamente com tudo que você falou. Então, eu acho assim, sabe, na minha análise, eu vejo assim, né, de que as pessoas, elas à medida assim, não é que elas questionam imediatamente o Estado, elas questionam a maneira como o Estado, né, exerce, né, governa, né? Mas o Estado mesmo, né, as pessoas geralmente elas aceitam como uma coisa quase que natural, entendeu? E não é de se estranhar, tá? Porque não tem como ser de outra forma, né? Se a gente for pensar, e aí eu volto de novo à questão da polis, né, lá na Grécia, né, a organização política, né, em sociedade começa com o fenômeno da polis, que é o que, na verdade, no fundo, falando assim muito simploriamente, de maneira bem simples, mas a noção de polis é exatamente isso, de que as pessoas se concentram para viver no mesmo espaço, né? Então, você tem um monte de pessoas que começam a se organizar, né, socialmente vivendo no mesmo espaço,
haverá de ter uma organização para que essas pessoas consigam conviver sem que uma matem umas às outras. Né? Claro. Né? Então, a própria noção de que você precisa de um Estado regulador, né, ela quase que se coloca como que naturalmente, uma vez que você se dispõe a viver em sociedade, né? Porque, do contrário, você teria a iminência do caos. Né? Então, a questão toda é essa. Então, a questão é, então, o que passa a prevalecer é como o Estado está exercendo, né, essa tirania, esse poder que é colocado, né, que é colocado à disposição de quem chega lá, de quem chega no poder. É isso que eu acredito que você falou, que as pessoas andam questionando. As pessoas andam questionando em mudar, né, em propor mudanças na modalidade do poder que é concedido ao Estado. Mas ninguém questiona de tirar o Estado de cena, né? Tenta imaginar o que seria a gente viver sem um Estado, né? Entendeu? Exato. É como se fosse um mal necessário. Ele é necessário, mas pode se tornar algo muito danoso para a sociedade se deixar correr livre, se o povo não estiver prestando atenção. Porque o povo tem o poder de mudar, mas se não tiver interesse, não tiver educação, não se esforçar para fazer com que o Estado trabalhe para o povo, o Estado ele pode tomar um caminho que vai beneficiar somente os integrantes e seus amigos, que eu acho que esse que é o problema que nós vemos no Brasil. Mas, passando a palavra para o Zé Vitor. Fala, o Marcos falou em povo, né? Eu estava até batendo um papo com o Feitosa anteriormente. Ô, Feitosa, o pessoal lá do Bolsonaro, de camisa verde e amarela, eles se auto-intitulam povo. Eles estão apoiando, é o povo apoiando o Bolsonaro. Aí tem o pessoal da oposição fazendo manifestação, mais recentemente as manifestações ditas pró-democracia, eles também falam que é o povo contra o Bolsonaro. Afinal de contas, Feitosa, quem é o povo? Então, eu ia chegar nessa questão no passo seguinte, aí, completando essa dinâmica do Estado, né, dessa construção desse poder, eu ia chegar nessa questão do povo. Afinal de contas, o Estado representa o povo, mas que povo é esse, então, que o Estado representa, né? Que a gente costuma olhar para esse povo e achar que ele é uma coisa homogênea, e isso na verdade, é uma grande ilusão, né? O povo está muito longe de ser uma coisa hegemônica, né? Então, mas antes de eu entrar nisso, só para concluir, viu, Marcos, no que você estava colocando, tem uma questão do seguinte: esse poder, essa tirania, né, esse poder tirânico que o Estado concede a quem está no poder, ele tem suas limitações, exatamente como você colocou, né? Você bem colocou, que isso é um mal necessário. E para que esse mal não seja tão mal assim, existem seus mecanismos também de regulação que controlam o poder exercido por esse líder, né? É claro, e é isso que significa aí as outras esferas do poder, ou seja, o legislativo, né? E o judiciário, né? Então esse poder que é concedido, né, ao representante do povo, Vitor, que a gente vai falar já desse povo. Esse poder que é concedido ao representante do povo, ele não é tão livre assim, né? Ele tem o poder de poder executar, por isso que é executivo, né? Ele tem o poder de executar, mas ele não pode executar o que vem à sua cabeça, ou até pode tentar, mas ele vai ter que submeter isso às regras que estão no jogo, né, da democracia, que é a representatividade das outras esferas do poder, legislativo e judiciário. Então, por isso que a gente vê que, na verdade, no fundo, né, o exercício do poder por quem está na chefia do Estado, ele é uma constante negociação, entendeu? É uma constante negociação com essas diferentes esferas, né? E como essas esferas são de representação, é óbvio que o grande termômetro, né, que vão ditar as regras dessas negociações, todo o termômetro sempre é as manifestações populares. Daí a importância que você chamou a atenção agora, né, das pessoas estarem sempre se manifestando, as pessoas terem um pouco de consciência desse papel do Estado, de que elas precisam botar mais pressão, entendeu? E isso é necessário por quê? Porque isso acaba sendo uma espécie de termômetro para as outras esferas do poder. Eu falo aí, né, o legislativo, né, com a representatividade dos senadores e deputados, né, e o judiciário através do Ministério Público e do STF, enfim. Esses que precisam regular, né, esses órgãos, eles existem para regular, para moderar esse poder exercido pelo chefe do Estado. Esses operam
sempre eles vão operar na medida desse termômetro que vem de fora, que são, né, os índices de satisfação ou insatisfação do povo. Então, só que tem o seguinte, só que, como eu falei para você que a Constituição do Estado ela é tirânica, por quê? Porque ainda assim, mesmo que esses outros órgãos reguladores, como o Judiciário e Legislativo, né, queiram dizer que as pessoas estão pedindo isso, pedindo aquilo, olha, o povo clama por justiça no caso Marielle, né, vai gritar lá o Judiciário, ou então vai gritar lá o Legislativo, olha, o povo clama para que seja feita uma reforma administrativa para reduzir salário dos altos cargos públicos. Então, você tem lá os senadores falando, ainda assim, o máximo que eles podem fazer é avisar isso e chamar o chefe do executivo para negociar, entendeu? Sentar numa mesa de negociação e falar assim, olha só, senhor presidente, né, o senhor que é o chefe do executivo, o povo está clamando por justiça no caso Marielle, você precisa fazer alguma coisa para que isso apresente algum resultado, senão as pessoas vão ficar revoltadas. Aí o que o chefe do executivo faz? Beleza, eu vou anotar essa demanda aqui e vou autorizar a Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro, a intimar alguém. Ou seja, observe que ainda assim a palavra final sempre é do chefe do executivo, né? Observe, né, o que acaba acontecendo nessa estrutura tirânica do Estado, né? O chefe do executivo acaba sendo sempre ele que é o diferencial de tudo, entendeu? Sempre acaba ficando na conta dele o que vai ser executado, por isso que é chefe do executivo, né? O que vai ser executado e o que não vai ser. Agora, é claro que, né, ele que segura a onda, caso ele resolva bancar de não ceder, né, para as demandas populares, se ele não quiser ceder as demandas populares, cabe a ele depois segurar a onda e a pressão que vai vir, entendeu? Geralmente, aqui no Brasil, como nós somos um país muito pacífico, né, se esperam 4 anos para que essa insatisfação apareça, né, ou seja, sobre a forma de eleição. Mas você consegue visualizar a estrutura, como é que ela funciona, entendeu? E como esse poder vem por meio de uma tirania sempre é uma forma de ser tirânico. O que pode acontecer é de você ser mais flexível ou menos flexível, né? Historicamente, nós temos aí, né, gestões, né, digamos assim, gestões de líderes que tinham a tendência, né, uma ideologia de esquerda, de fazerem uma gestão mais flexível, né, tentando atender a demanda do povo aí que o Vitor acabou de falar. Ou você tende a ter alguns líderes que têm tendências, né, e também respondendo a sua pergunta lá do início, né, você tem líderes também que têm uma tendência a aderir a uma ideologia mais conservadora, né, de valores mais conservadores. Então, esses vão estar mais afinados, mais associados a uma minoria mais economicamente mais ativa, entendeu? E vai tentar dar conta da demanda dele. Então, o que a gente observa é isso, é esse movimento, entendeu? E assim, a medida, né, da aprovação de um governante sempre são as eleições. É a eleição que diz, que acaba estabelecendo se as pessoas estão satisfeitas ou não com esse líder e com as coisas que ele anda fazendo, entendeu? E aí, voltando então à questão do Vitor, viu, Vitor, sobre a questão do povo, e aí o Vitor introduziu então uma questão muito interessante, que é a questão do povo. Então tá, o que é isso? Então a gente viu que a gente vive dentro de uma estrutura de sociedade e a gente viu que a gente tem um Estado, desculpa, gente. E aí a gente tem um Estado, né, que se organiza de forma tirânica, beleza, ok? Mas então a gente pergunta, então, mas aí o que acontece, né? Você tem lá um líder, vamos pegar aí o nosso grande líder, né, do nosso grande presidente atual. Gente, ó, eu estou tentando ser irônico, tá? o nosso grande presidente, Jair Bolsonaro, vamos pegar ele como exemplo. Então, o que acontece, né? Ele vai e toma uma medida, né? Ele vai dar uma canetada e baixa um decreto onde ele determina uma determinada coisa, e aí vem recebe uma enxurrada de críticas, né? E essas críticas falam assim, mas essa medida dele é contra o povo, essa medida aí é impopular, essa medida é uma medida que vai prejudicar o povo. Aí, por outro lado, você tem o Jair Bolsonaro
fazendo as coisas que ele faz, que sabemos muito bem, né? São inúmeras, né? As coisas que ele anda aprontando. Aí ele vai e faz uma dessa, e quando chega na hora dele dar uma entrevista, ou falar com seus eleitores ali na gradezinha ali, ele vai falar, não, mas eu estou fazendo isso para... Ou, por exemplo, quando ele manda flexibilizar, né, as medidas da quarentena, porque precisa abrir a economia, que senão o país vai quebrar, ele diz, mas eu estou tentando proteger o povo. Aí você, peraí, né? Aí você se pergunta, peraí, mas afinal de contas, né, que povo é esse que uma ação de um presidente, ele afirma que é em favor do povo e a oposição a ele diz que essa ação dele é desfavorável ao povo? Entendeu? Então você fica meio sem entender, afinal de contas, então, que povo a gente está falando, né? O que é o povo, entendeu? E aí a gente... Pois é, exatamente. Aí o que acontece? Aí a gente chega num debate que foi muito recorrente na filosofia política do século XVII, que era o seguinte, de que houve-se um entendimento que dentro da esfera né, da vida prática, ou seja, do âmbito da política, né, o que existe realmente não é um povo, mas sim uma multidão, entendeu? Povo, né? Povo mesmo, povo. O que é o povo? O povo é a população de uma determinada, por exemplo, o que é o povo brasileiro? É a população do país, né? É a população da nação. O povo carioca são as pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro, né? Que aí é de forma generalizada. Todos juntos compõem o povo. Agora, politicamente, né, organizados politicamente, o que a gente tem não é um povo, né? O que a gente tem são o que a gente chama, o que os teóricos do século XVII chamavam de multidões, entendeu? E que multidões são essas? Essas multidões são compostas por corpos, né, chamados corpos políticos, né? E o que é um corpo político? O corpo político é uma concentração de indivíduos que se alinham, né, em prol de uma causa ou em prol de uma demanda, entendeu? Então a gente tem lá, tá? O que acontece? O Bolsonaro chega domingo lá, né, o domingão dele, na hora do almoço, ele sai do palácio, aí vem ali do lado de fora gravar a live dele, né? E aí ficam os seguidores, apoiadores dele, digamos assim, né, ali do lado de fora, todos ali comemorando, e o Bolsonaro diz, olha, esse aqui é o povo brasileiro. Né? Então, na verdade, aquilo não é o povo brasileiro. Aquilo ali é a multidão que o apoia. Né? É uma multidão que o apoia. Né? E aí você pega e fala, então o que é o opositor? O opositor é uma outra multidão desse mesmo povo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se falar dessa noção de povo, porque na verdade a gente está falando de multidões, né? E aí, o que acontece? Isso aí também é algo, né, que é natural, digamos assim, é natural de uma estrutura, de uma sociedade, né, que é politicamente ativa. Né? Cada cidadão ele irá se constituir politicamente somando-se a outros corpos em prol de uma mesma causa. Entendeu? E aí, explicando dessa maneira, fica fácil, né? Fica mais fácil a gente entender por que existe, por exemplo, esse racha hoje no Brasil muito forte, né? As pessoas costumam chamar de você é de direita, costumam olhar, né, para essa divisão como aqueles que são de direita e aqueles que são de esquerda. Mas, na verdade, a divisão não é essa, entendeu? Não é essa bem a divisão. A divisão que existe né, é o resultado daquela balança, que é outra questão clássica também da filosofia política, que é a balança que existe entre direitos e privilégios. Né? Quem está no poder, quem está na chefia do Estado, é o cara que vai lidar com essa balança. Essa balança diz o seguinte, né? Essa balança diz que direitos é para todos e privilégios é para alguns. E dentro da esfera política, quando um cresce, o outro diminui. É proporcional isso, entendeu? Por isso, por exemplo, né, por que o governo de esquerda, digamos, vamos considerar assim, o governo de esquerda da era PT, ele é tão criticado pelo pessoal mais conservador, que é chamado de direita? Exatamente por conta disso, porque as ações da era PT visavam o aumento de direitos. Lembra lá? Direito, agora a empregada doméstica tem direito a 13º salário.
a empregada doméstica agora tem direito a férias, né, carteira assinada, férias com conta. Então, à medida que ele ao fazer isso, ele está aumentando os direitos dessas pessoas que eram menos favorecidas, digamos assim, aumenta o direito dessas pessoas, e no sentido inverso, aqui do outro lado, ele começa a diminuir o privilégio. Né? Então, aquele cidadão de classe média aqui, alta, né, que tinha condições de ter um empregado em casa, agora, para ele manter esse empregado, ele vai ter que gastar mais. Aumentar o gasto dele com a empregada significa que ele vai poder economizar menos, ter menos dinheiro para investir na Bolsa de Valores, ter menos dinheiro para fazer sua viagem para a Europa. Só um minutinho, Vitor. Claro, então, você consegue notar a diferença? No que aumenta né? No que eu aumento direitos aqui, eu começo a diminuir o privilégio dos outros. E aí, qual é a receita disso? Né? Onde é que vai ter isso? Vai terminar o conflito. Só que, olha, o conflito, ao contrário do que a gente acha, o conflito não acontece fora. Né? O conflito não é entre Lula e Bolsonaro. Gente, essa história de conflito entre Lula e Bolsonaro, isso aí é fantasia, tá? Isso aí é coisa para a câmera filmar, tá? O conflito verdadeiro, ele acontece interno. Ele acontece aqui dentro, acontece entre a empregada e o patrão dela. É aqui que o conflito acontece de verdade, entendeu? As pessoas que se dizem favoráveis a Bolsonaro, ou que apoiam Bolsonaro, na verdade, elas estão defendendo os interesses delas, entendeu? E que interesses são esses? Esses interesses dela, a manutenção do interesse dessas pessoas passa diretamente pela não é a repressão, mas é a supressão dos direitos desses menos favorecidos. Entendeu? É aquela história, quanto mais pobre você for, mais rico eu serei. Entende? Então, o conflito ele nasce aqui dentro, ele é interno. Por isso que a gente fala que se tratam de multidões, né? Essas multidões, elas vão estar em rota de choque umas com as outras. Entende? Tosa, eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para o Marcos. Eu vi que ele levantou o dedo, Marcos. Eu acho que ele estava concordando desde o começo ali com você. Acho que rolou uma discordânciazinha. O Bernardo já tinha levantado o dedo Gente, antes. Desculpa, eu não estou vendo o Bernardo. Desculpa, Bernardo, eu não estou te vendo aqui. Eu só estou vendo o Vitor e o Marcos. Tranquilo, então, eu vou passar a palavra para o Bernardo, que ele quer fazer uma pergunta ao Feitosa. Vai lá, Bernardo. Tá. Eu queria falar um pouco do âmbito estadual também. O Rio de Janeiro vem passando nos últimos anos por muitos problemas em relação aos governadores, né? A gente vê que praticamente nesse século XXI, tirando a Benedita da Silva, que completou o mandato em 2002, todos os outros governadores tiveram a condenação, né? E a prisão decretada. Então, eu queria saber de você, ô Marcelo, qual que é a sua opinião, filosoficamente falando, em relação a isso, de todos os governadores terem acabado dessa maneira e de como o estado do Rio de Janeiro fica, né, com toda essa confusão? Tá. Boa pergunta, Bernardo. Seguinte, eu acho que no âmbito estadual isso não muda muito, tá? Eu acho que assim, conceitualmente falando, o que acontece você vê a repetição da mesma estrutura, sendo que aqui, né, o chefe do executivo, o chefe máximo, que é o governador do estado, o que ele vai ter a serviço dele são as forças policiais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, né? E não o Exército, não Forças Armadas, como no caso do presidente, né? E o Legislativo formado pelos deputados estaduais, né? E não tem Senado. E a Justiça também é a mesma, então, basicamente, o que muda é isso, tá? Beleza, mas eu entendi sua pergunta. Você quer saber o que acontece com o Rio de Janeiro para ter esse histórico, né, devastador aí das gestões de seus governadores. Cara, eu vou te falar, sinceramente, eu me faço essa pergunta há muitos anos. Eu costumo brincar, eu passei um longo período da minha vida, eu não morei no Rio de Janeiro, eu morei em Recife. E tive experiência também com outros estados, como São Paulo e até Curitiba, lá no Paraná. São Paulo e Paraná tem todo esse histórico de terem um longo histórico de partidos, né, digamos assim, de direita, né, conservadores. Mas ainda assim, cara, Recife nem tanto, mas ainda assim,
o que a gente observa nesses estados é que mesmo eles tendo um histórico, né, de gestões, não, digamos, não muito de esquerda, ainda assim você via uma gestão que tentava manter uma espécie de respeito pela coisa pública, entendeu? Eu acho que o grande problema do Rio de Janeiro, e aí eu fico muito feliz de saber da Benedita da Silva, porque a Bené, eu tenho orgulho de ter sido amigo da Bené, porque a gente não tem contato mais há muitos anos, né? Mas no meu início de atividade na militância estudantil dos anos 80, eu tive a oportunidade de conhecer a Bené e eu trabalhei em campanhas dela ainda, né, lá atrás, ainda quando ela estava assistindo a Câmara de Vereadora, muito antes de ser governadora. Então, eu fico muito feliz de saber que ela, pelo menos ela, conseguiu escapar dessa sina, né? Mas, enfim, cara, falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem esse histórico mesmo, tá? O Rio de Janeiro as pessoas... É como se as pessoas elegem muito mal seus governantes, né? Por outro lado, né, o que parece que acontece aqui é que aqui no Rio de Janeiro parece que existe, cara. Aí agora eu estou no campo do achismo, tá? Da opinião, tá? Eu não tenho como saber isso, não há como saber isso, digamos, saber cientificamente, né? Então tem que ficar no campo da opinião. Me parece existir, né, uma estrutura, cara, assim, sabe, já enraizada, né, dentro da estrutura da organização política do Rio, que parece assim, que quase que induz todos os governantes que terem que se submeter a esse tipo de coisa, né? Todas as gestões dos governadores que eu acompanhei aqui do Rio foram desastrosas, todas, entendeu? É impressionante o que acontece aqui, e realmente eu não sei te explicar, né, para além disso, de eu achar que existe uma estrutura, eu acho que o erro, cara, a coisa já tá errada lá na base, entendeu? Já dentro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, aliás, acho que dentro de todas elas, né, a gente teve essa escalada aí das pessoas ligadas à milícia, né, estando presentes dentro dos governos, dentro das gestões, né, dos governos. Eu lembro que quando cheguei aqui de volta no Rio em 2011, eu fiquei assombrado, eu fiquei assombrado, cara, com um fenômeno que eu não tinha observado ainda, que era a grande presença de militares, de policiais militares, eu falo ex-coronéis, ocupando cargos públicos dentro do executivo de vários municípios. Eu estou falando aí por exemplo, o secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, o cara é um ex-coronel da PM, o secretário de Saúde daqui de Niterói, do município de Niterói, do governo Rodrigo Neves, o cara é um ex-PM, também é um ex-coronel da PM. Então, sabe, eu fico me perguntando, né, como é que a gente entende, então, esse fenômeno? Como entender a presença de tantas pessoas ligadas a essas forças, digamos assim, paramilitares, né, que é o que a polícia militar estando presente ali dentro das gestões públicas, dentro do executivo, né? Isso para mim é muito perigoso. Isso, para mim, é bem ilustrativo, sabe? E eu acho que ajuda um pouco a gente entender isso que você está me perguntando. Ajuda um pouco a explicar por que vem sendo uma sucessão de fracassos aqui nas gestões dos governos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho, sim. Agora, com certeza, né, nós, enquanto né, as multidões, né, que compõem o povo do Rio de Janeiro, né, a gente tende a fazer meio que vista grossa para isso, tá? É o que eu acho. Eu acho que isso se instalou no poder aqui no Rio de Janeiro, né? Tem uma certa, digamos assim, teve uma certa facilidade, né, de se manter dessa forma, porque eu acho as pessoas aqui no Rio de Janeiro, inclusive o povo carioca, um pouco, né, e não era assim, tá? Não era. Até os anos 80 não era, mas desde que eu cheguei em 2011, eu venho vendo as pessoas muito desarticuladas politicamente, participam muito pouco do debate político, entende? Perdão, fala, Feitosa, pode concluir. Só para concluir, e acho que esses governantes, essas gestões desastrosas, elas se valeram disso, entendeu? Elas se valeram desse pouco engajamento, né, do povo aqui do Rio de Janeiro. Infelizmente, não era assim, tá? Não era assim. Até os anos 80, com certeza não era. E eu não sei o que aconteceu aqui nessa cidade nesse período que eu passei fora, nesses 20 anos que eu passei fora, mas realmente a situação é desastrosa. O Marcos tinha alguma consideração a fazer à fala do Feitosa, a fala anterior? A palavra é tua, Marcos.
Fala, Marcos. Sim, obrigado. Gostaria de voltar, se me permitir, na questão anterior, que falamos sobre os três poderes, sobre os freios e contrapesos. Queria saber se, na sua opinião, Marcelo, os três poderes eles podem agir não independentes um do outro, mas eles podem agir em conluio um com o outro, se pode haver algum tipo de conspiração, de troca de favores, porque nós sabemos que o legislativo ele deve fiscalizar o judiciário, né? Se algum ministro do Superior Tribunal Federal fizer alguma coisa muito errada, algum crime, os senadores, que são as pessoas capazes de empichar um ministro do Superior Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, os ministros do Superior Tribunal Federal eles são indicados pelos líderes do Executivo, os presidentes. Pois é. No caso, nós tivemos 4 mandatos consecutivos do PT e, atualmente, a maioria dos ministros do STF foram indicados pelos presidentes desses 4 mandatos. E a gente vê também que seriam esses ministros verdadeiros juristas ou serão eles uma mistura entre um jurista e um político? Porque é um cargo indicado por um político. Então, uma pessoa com capacidade de argumentação política, com um conhecimento das pessoas no poder, terá mais facilidade de chegar lá. Você vê, por exemplo, acho que o maior exemplo seria o ministro Dias Toffoli, um dos mais novos a chegarem a essa posição. Ele trabalhou como advogado do Partido dos Trabalhadores, não era concursado como juiz, não era um juiz, e foi indicado para o Superior Tribunal Federal. Então, eu gostaria também de saber a sua opinião sobre a situação do Brasil, que eu vejo que ainda há uma independência dos poderes, apesar que pode sim influenciar o outro de uma maneira perversa, mas comparando com o nosso vizinho, a Venezuela, onde, no meu entender, os 3 poderes foram tomados pelo executivo e eles agem sempre de acordo um com o outro. Eu queria saber se você concorda com isso, se realmente na Venezuela esse problema é mais avançado e se no Brasil você enxerga dessa forma esse problema também. Na verdade, eu vou começar tentando explicar um pouco o que deveria ser essa estrutura, né? O legislativo, né, ou seja, né, tanto o Congresso Nacional como o Senado, eles deveriam, na verdade, o que a gente tem em cara é o seguinte: nenhum dos 3 cumpre direito à sua função. Essa que é a verdade, né? Então, o legislativo e o Senado deveriam estar ali para cuidar das leis, né? Debates, como você mesmo falou, né? E a gente sabe, né? Com o tempo, né? Dentro da sociedade, né? Dentro da sociedade, novas demandas vão surgindo. É óbvio, né? O tempo passa, então as leis precisam ser reformuladas, né? Muitas precisam ser revistas. Então, essa seria a principal função, né, do legislativo, seria essa, ou deveria ser isso, né? O Senado e o Congresso Nacional, cara, é o local do debate. Você sabe aquela velha reunião de condomínio, né, que a gente tem no prédio, e que desce todo mundo, aí, reunião, tá cheio de problema aqui, então vamos reunir para resolver? E aí você reúne todo mundo, e, a minha laje lá tá com vazamento quando chove, aí, cara, então vamos ter que consertar. Aí tem que ser dinheiro do condomínio. Então, como o dinheiro é do condomínio, então envolve dinheiro de todo mundo, então a coisa tem que ser aprovada pelo voto, entendeu? As pessoas então tem todo um diálogo, uma retórica, em que você precisa convencer o cara de que aquele vazamento está sendo prejudicial ao prédio e todo mundo tem que aceitar, bancar financeiramente. Então, esse exemplo simples é só para ilustrar que esse é que deveria ser o papel do legislativo. Entendeu? Esse é que deveria ser o papel do legislativo. O presidente da República, no executivo, seria mais ou menos o cargo de síndico. Ele é o cara que tá ali na organização para tocar o barco. Se fez uma obra, tem que guardar a nota fiscal, eu tenho que economizar. Não, olha só, vocês estão querendo fazer essa obra aqui, mas eu não tenho dinheiro para isso, a gente vai ter que capitalizar primeiro. Ok. Só que aí, a gente vê o legislativo cuidar disso. Cara, o que menos o legislativo faz é debater, né?
o legislativo deveria estar ali para trazer a demanda do povo, né? Por isso que os deputados são... Você vota no deputado federal no seu estado. Eu não voto aqui no Rio de Janeiro num candidato a deputado lá em Goiás. Eu tenho que votar no deputado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é minha região, entendeu? Então, o que eu falei, esse cara aqui é o que me representa os problemas do meu estado. Então, é isso. O legislativo que está ali em Brasília, né, ele teria que estar ali para trazer a demanda, né, dessas pessoas para um grande debate, né, e a partir desse debate se criar os projetos de lei para aí sim virarem ações efetivas para trazerem benefícios para a população do povo. Aí eu pergunto, o legislativo cumpre isso? Entendeu? Não cumpre, entendeu? Isso, né? Passando dessa fase, isso que o legislativo decide fazer vai para a mão do chefe do Estado, do presidente da República, que vai olhar para aquilo ali e vai ver, vai saber se a nação tem condições ou não de viabilizar aquela demanda, entendeu? Não tendo, ele veta. Ele vetando, o Congresso recorre. Aí entra o papel judiciário. Na verdade, não sei se vocês observaram, vocês notaram que nos últimos anos o STF começou a aparecer demais. Quando o STF começa a aparecer muito, é porque alguma coisa está errada, entendeu? Tem alguma coisa de muito errada, entendeu? Porque o papel dele, qual é o papel do STF? É regular se o legislativo e o executivo estão cumprindo as leis, se estão cumprindo a Constituição, né? O papel do STF, principalmente o STF, é o de zelar pelo cumprimento da Constituição, né? Então, obviamente, ele só deveria atuar quando isso fosse necessário. Então, à medida em que, né, na medida em que você vê o STF aparecendo o tempo todo, estando em evidência o tempo todo, isso indica que tem alguma coisa muito errada, entendeu? Isso indica que nenhum dos dois poderes aí estão executando, fazendo a sua função. Nem o legislativo está legislando, né, ou seja, né, tentando debater, né, e criar leis que dê conta da demanda da população, nem tampouco o presidente da República está fazendo o seu papel de zelar pelos interesses da nação. Entende? E aí joga tudo nas costas do STF. Parece que virou assim, cara. A política no Brasil hoje, e isso não é de hoje não, tá? Já tem alguns anos, eu tenho observado isso, e que parece que no Brasil hoje é assim. O Brasil é tudo o que não for contra a lei eu posso fazer. Saca? Tipo assim, e aí fica o STF ali meio que de termômetro, tendo que avaliar o que está dentro da lei e o que não está. Entendeu? Para poder validar. O Bolsonaro quer, né, criou aqui um escritório do mal que fica disparando, né, robô, disparando fake news o tempo todo pela internet. Aí o STF, só que mas eles estão mentindo, estão usando dados não verídicos. Aí o STF vai e proíbe. Pum. Aí Bolsonaro vai e recorre. Entendeu? Não, mas não tem, isso é liberdade de expressão. Como assim? Não pode. Você consegue perceber de como a gente está usando o mecanismo da Constituição brasileira apenas para medir o que pode e o que não pode fazer, cara? Isso do ponto de vista do debate político, isso é muito pobre, entendeu? Isso é desastroso. Mas vai, Marcos, pergunta. Não, eu concordo com você. Eu acredito que as atribuições do legislativo, elas podem ser mudadas de acordo com a demanda do povo, né? Das pessoas que chegaram lá, né? Então, a gente pode ter alguns exemplos onde 2 dos 3 poderes podem agir contra um, ou os 3 podem agir contra o povo. Sim, que é o que acontece. Eu só queria dar um exemplo de algo que pode acontecer. Se o presidente ele quer interpretar a Constituição de uma determinada maneira, mas quem define quem salva a forma como a Constituição deve ser interpretada é o STF. Nós temos hoje em dia 11 ministros. Digamos que há um debate lá dentro onde 7 dos ministros vêm de uma forma, 4 vêm de outra. O executivo, numa situação hipotética, pode em conluio com o legislativo, talvez pagando, talvez dando favores, entrar num acordo para eleger, mudar o número de ministros no STF. E aí, de 11,
passa para, não sei, 25. E aí, esse presidente agora pode indicar mais 11 para 25, 14, né? 14 novos ministros, e agora esses 14 se juntam com os 4 anteriores que já queriam votar a favor dele, e agora você tem uma aberração na democracia, né? O sistema dos 3 poderes ruiu nesse cenário que eu citei. Mas esse é só uma das diversas maneiras que nós podemos ver isso, como foi o caso do mensalão, onde o governo petista pagava para os deputados, para os senadores, para passarem medidas. Então, assim, apesar do sistema, teoricamente, funcionar para o bem do povo, ele tem essas características que podem ser aproveitadas por pessoas mal intencionadas. Concorda? Ah, sim, claro, total. Na verdade, eu diria a você que eles, né, eles agem, todos os 3 poderes, eles agem entre si, a partir de uma, digamos assim, de um grande acordo visando cada um conseguir manter o seu interesse, entendeu? Tipo assim, é o bem público, né, é a riqueza da nação sendo ali dividida, né, entre os interesses dessas 3 esferas. Há muito tempo a gente não tem mais, né, uma configuração, né, no nosso Estado, na nossa democracia, a gente tem mais uma configuração que respeita, que tem sequer o respeito de governar para o povo, né? Há muito tempo, tá? Isso não é de hoje, não. Então, o que acontece lá é que cada vez mais a coisa foi se intensificando e eles estão ali, né, em nome do povo, Vitor, esse povo que não existe, Vitor, né, que politicamente também é esvaziado, em nome desse povo, eles, na verdade, o que eles estão fazendo é negociando seus próprios interesses, entendeu? Eu nunca vi, como eu falei para você, da mesma forma também que eu nunca vi a presença de tantos militares, de polícia, ocupando cargos públicos em secretariados de governos municipais, eu também nunca vi em toda a minha vida a presença de tantos juízes, né? Também, haja vista que o nosso governador, né? O nosso governador aqui é um juiz. Eu nunca vi também isso, cara. Eu nunca vi, deveria ser proibido, entendeu? Isso é uma coisa que não é saudável para a democracia, se é que você me entende, entendeu? Para a democracia isso não é saudável, você ter figuras que ficam transitando de uma esfera do poder para outra, entendeu? Se você decidiu ser, né, um juiz ou alguém do poder judiciário, você jamais deveria ocupar um cargo público, do executivo, por exemplo, entendeu? Porque isso mostra, né, isso é perigoso para a democracia, por quê? Porque a saúde da democracia, ela depende da manutenção da independência desses 3 poderes, entendeu? E o que a gente vê hoje é que essa independência ela não existe mais. Simplesmente não existe. Os 3 poderes hoje, atualmente, e há um bom tempo já tem estado assim, eles não são mais independentes. Eles se fortalecem numa espécie de acordão que existe entre os 3, entendeu? Onde fica bom para todo mundo, né? Não precisamos lembrar aqui que na época lá, quando o início da pandemia, né, foram encaminhados 29 pedidos de abertura de investigação de impeachment para Bolsonaro. E o presidente, né, da Câmara sentou em cima dos 30. E ele sequer colocou isso deu início ao procedimento de abertura de investigação de impeachment, entendeu? Ele sequer fez isso. Ele não tinha esse direito, entendeu? Ele não tinha sequer esse direito, mas ele fez, entendeu? E isso aí vai se negociando. Então, eu me pergunto, por que ele não fez? Do que ele tem medo? Do que ele está temendo, entendeu? Por que ele se coloca, né? Por que uma atitude monocrática dele, né, pode se opor ao interesse de um colegiado lá, uma parte do colegiado da Câmara que quer a abertura do pedido de impeachment, mas ele não, ele monocraticamente decide
né? E ele nem é juiz, ele só é o presidente da Câmara, entendeu? Então, isso para mim deixa muito claro o quanto a independência dos três poderes ela não existe mais. E isso não é nada saudável para a democracia, nada. Beleza, a gente vai caminhando aqui, calma aí rapidinho, Marcos, é porque a gente já está com mais de 1 hora de gravação. E caramba. O papo, quando é bom, passa bem rápido mesmo, né? Poxa, por mim a gente continuava aqui falando por horas e horas, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso Com Política. Vamos para as considerações dos nossos debatedores. Eu já vi que o Marcos quer falar alguma coisa. Então, Marcos, toco para você aí para fazer as suas considerações finais, por favor. Ok, Vitor, obrigado. Só queria falar sobre essa transição entre membros de um poder para outro. Eu acho que é muito comum você ver entre os membros do Legislativo e do Executivo, né? A coisa mais comum, o nosso presidente atual, ele era deputado. A Dilma saiu da presidência e tentou eleição para senadora, não conseguiu em Minas. Essa é a coisa mais comum. Então, não sei se isso é tão problemático, mas se tiver tempo, uma coisa que eu gostaria de voltar e perguntar é sobre a questão dos direitos, né? Que nós falamos sobre direitos e privilégios, a questão dos direitos de setores como das empregadas domésticas. A minha questão gostaria de saber sobre o ponto de vista de quem estuda filosofia, se um direito ele pode ser, na verdade, um privilégio disfarçado de direito. Eu vejo que existem casos onde um governante, um membro do legislativo eleito pode tentar passar uma lei, criar um direito, mas não necessariamente porque o povo ganha um direito que alguém pensou que necessariamente faria bem para o povo, não necessariamente ele faria um bem para o povo. Vou dar um exemplo aqui bem comum no dia a dia das pessoas, no caso da educação pública. A educação pública, das nossas universidades públicas, por exemplo, ela deveria ser um direito, né? Um direito que todos têm a educação. Mas será que esse direito ele é um direito ou ele é um privilégio? Porque, obviamente, nem todos os jovens conseguem ingressar nas universidades públicas. Então, isso não é um direito de todos. Infelizmente, são justamente os mais afortunados que ingressam. Se você pegar uma média da renda familiar do estudante da universidade pública, essa média ela é superior à média da renda familiar do povo brasileiro como um todo, mesmo com as cotas. Então, eu gostaria de saber, do ponto de vista filosófico, se um direito ele pode se disfarçar e ser, na verdade, um privilégio disfarçado de direito. Antes de eu tocar a bola para o Marcelo Feitosa responder essas questões, eu passo aqui para o Bernardo Pimentel fazer as considerações finais dele e também se ele tem uma pergunta final para o Marcelo Feitosa, que quando o Feitosa fizer as suas considerações finais, assim ele responde a ambos. Vai lá, Bernardo. Eu achei muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que a filosofia ela está muito ligada à política, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Um momento complicado em todos os aspectos, né? Principalmente aí passando por esse momento de pandemia e a situação do país bem complicada, né? No momento político. Então, achei muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que uma última pergunta que a gente poderia deixar é o que ele espera em relação ao governador Wilson Witzel, se ele pode estar fazendo diferente nesse mandato e se ele espera que o próximo prefeito que for eleito esse ano, né, nessa eleição, que inclusive pode ser o Eduardo Paes voltando para o cargo, se ele pode ir fazendo um grande mandato e para o Rio de Janeiro, tanto como estado como cidade, está vivendo dias melhores e com mais segurança. Marcelo Feitosa, toco para você, meu irmão. Temos alguns questionamentos finais do Marcos e do Bernardo também. Já agradeço aqui de antemão pela sua participação. Então, toco essa bola para você, meu irmão, responder aos questionamentos dos debatedores e também fazer as suas considerações finais. Beleza, Vitor.
Eu vou tentar ser breve, tá? Para não alongar, a gente já alongou demais. Mas vou começar pelas questões, então. Vou começar pelo Marcos primeiro, então. Marcos, respondendo a sua questão final, e de forma bem rápida, conceitualmente falando, eu diria que não. Né? Um direito não pode, não deve servir de um privilégio disfarçado, ou como um mecanismo de chegar num privilégio. Conceitualmente, isso não faz sentido, seria um erro na Matrix. Porque, assim, por quê? Porque, como eu expliquei antes, assim, o que é o direito, o que ele vai diferenciar uma coisa da outra? Direito é para todos, né? Uma coisa que é tida assim, você não pode... Tudo aquilo que você estabelece por meio de um direito é para todos, indistintamente, né? Sem diferença de classe, assim, eu falo conceitualmente. Enquanto que o privilégio, não. Quando você estabelece um privilégio, né, por exemplo... Para isso ficar mais fácil de entender, do ponto de vista conceitual, é pensar ali a relação público-privado, né? Público-privado, o que é essa relação? Tipo assim, você, na esfera do público, né? na categoria, na vida pública, digamos assim, na coisa pública, você precisa respeitar as leis, né? E você precisa respeitar o direito de todos. Mas, por exemplo, dentro da sua casa não, entendeu? Dentro da sua casa é um ambiente, é a esfera do privado, entendeu? Então, se na rua, por exemplo, pode dar um exemplo bem simples, na rua, se você andar pelado, você andar nu na rua, você vai preso, né? Porque existe uma lei que proíbe. Mas dentro da sua casa, você pode andar nu para lá e para cá sem problema algum. Né? Então, isso é um privilégio. Andar nu dentro da sua casa é um privilégio em relação, né, ao direito, né, que garante às pessoas que ninguém vai andar nu na rua. Então, mas eu estou te botando esse exemplo bem bizarro, só para deixar claro, entendeu, a diferença de um para o outro, né? De que existe coisas que é da esfera do direito, que é para todos, e aquela coisa do privado, que é para poucos, entendeu? Agora, respondendo à sua pergunta, se existe disfarce, eu diria que sim. Eu diria que sim, que existem mecanismos que usam, né, que usam dos direitos para, na verdade, esconder privilégios. Infelizmente, a gente vê isso. E isso acontece por quê? Porque se criam as leis, se criam os direitos, mas não se criam os mecanismos de garantir o cumprimento desse direito. E é aí que crescem, exatamente, só para usar o exemplo que você deu, do acesso à universidade pública, como sendo uma coisa que é um direito de todos, mas, na verdade, sabemos que poucos é que conseguem chegar lá, porque são, né, são economicamente mais favoráveis, se esconde exatamente nisso, se esconde na falência do ensino público. Você dá direito, né, de acesso ao ensino público, universidade gratuita, mas é uma educação de funil, né? Ou seja, são poucas vagas, né? A gente está falando aí de uma quantidade de vagas insuficiente para toda a população, né? Para a quantidade de alunos, de jovens que se formam todos os anos no ensino médio. Não tem vaga para todos. Então, vai ter que ser um processo seletivo, entende? Ora, na medida em que eu garanto o direito de acesso de igualdade para todos, mas eu não ofereço uma educação de qualidade, né, esses alunos que vêm do ensino público vão estar em desvantagem em relação àqueles do ensino privado, que puderam pagar por um ensino melhor, porque tem dinheiro para isso. E aí sim, aí nesse sentido, o que você colocou faz todo sentido, tem toda a coerência, né? O aluno lá, né, que teve dinheiro para pagar um ensino melhor, irá conseguir a vaga no ensino público de qualidade porque teve uma preparação melhor. Então, o problema, eu digo para você, o problema não adianta só criar o direito, não adianta só aumentar os direitos da população, você tem que criar também as formas, viabilizar para que aquele direito seja possível, esteja ao alcance de todos, entendeu? E isso acontece em geral. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existe isso sim. E agora, tentando responder a pergunta do Bernardo sobre o meu prognóstico, o que eu acho. Cara, olha, eu não sei. Tem uma galera do direito lá da PUC, cara, e o chefe do departamento de direito da PUC, ele falava uma coisa que, né, nos nossos encontros do grupo de estudos em Spinoza, ele falava uma coisa que eu sempre achava muito interessante. Ele falava o seguinte, cara, ele falava que, né, que a política é lugar de profissional, né? Política não é coisa para amador, né? Ele falou que existe o político profissional, entendeu? Né? E não é lugar para o amador. Aí, diante disso, assim, sabe, eu fico me perguntando se, por exemplo, você citou o nome do Eduardo Paes, né, como um possível candidato à prefeitura do Rio de Janeiro na próxima eleição. Aí eu sei, cara, se ele é um bom nome, eu não sei.
Mas se a gente levar em consideração isso que o Chiquinho falava lá da PUC, cara, será que ele realmente não é uma pessoa que está mais preparada? É um político profissional, né? Passou aí por uma gestão recente e foi investigado pra caramba, né? Fizeram de tudo, fuçaram tudo, a vida do cara toda para tentar achar alguma irregularidade dele e aparentemente não acharam, entendeu? Então, se ele conseguiu passar, né, pela peneira da Lava Jato ou coisas do gênero, né, ileso, né, e vai poder se candidatar tendo a experiência que ele já teve das gestões anteriores, né, frente, sabe, cara, eu não sei, isso aí vai depender muito, muito do pleito eleitoral, vai depender muito de quem vem como candidato, entendeu? Mas tenta imaginar um segundo turno com o Eduardo Paes e, sei lá, e o próprio, né, Crivella, saca? Em quem a gente vai votar? Aliás, aqui no Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro está me fazendo passar por essa experiência toda eleição, né? Eu sou obrigado a escolher, a votar no menos pior, né? Por falta de opção, né? Então, eu espero que na próxima... Mas eu vejo assim, atualmente eu vejo assim. Eu vejo que o cenário político aponta para isso, tá? A gente vai ter uma eleição municipal ainda esse ano e que vai ser muito focada por esse parâmetro. Você vai votar naquele que é o menos pior. Você vai escolher o menos pior, saca? É quase como... Agora, para governador, não sei. Para Bernardo, só para fechar. Bernardo, para governador, eu não sei. Só sei de uma coisa, cara. O Witzel é muito ruim, cara. O Witzel é um desastre. Ele é um desastre sobre todos os aspectos. Ele é, sabe? Prefiro não comentar outras coisas, mas assim, ele é um desastre, sabe? Se é político, se para ser um bom político você tem que ser profissional, ele é muito amador. Valeu, Marcelo Feitosa, pela participação. Muito bacana esse bate-papo, essa edição especial aqui do Com Política, colocando ali filosofia e política juntos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Marcos, também pela participação. No próximo episódio, o Thiago Henrique também de volta aqui conosco. Então é isso aí, Com Política desta semana fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Manda seu feedback para a gente. Nós estamos nas redes sociais. É tudo @compolítica. Beleza? Um forte abraço para você e até a próxima!